Hoje, quero que acompanhe-me no capítulo 16 de Atos, uma das histórias mais conhecidas da Bíblia. E o 16º capítulo de Atos é uma linda história. Na vida de Paulo, ele e Timóteo estão viajando. Ele pegou o Timóteo em outra cidade, e então eles chegam à cidade de Filipe. Eles são presos por pregar. Mas Filipos foi muito interessante. Essa foi a primeira cidade europeia visitada por Paulo. Ele sentiu que deveria ir para o sul, mas parece que Deus obstruiu o caminho. Então ele sentiu que deveria ir para o norte, perto do Mar Negro. E o Espírito Santo disse, não vá lá. Ele só tinha um lugar para ir. E foi para o oeste, chegando à Europa. Ele teve uma visão de um homem na Macedônia o chamando, dizendo, venha nos ajudar. Então ele foi para a Europa com sua pequena equipe. Havia 4 deles, mas dessa vez estavam Timóteo e Lucas. E Silas. E eles estavam juntos, pregando por aí, proclamando o Evangelho de Cristo. Eles foram presos em Filipe. Já tinha vários convertidos. O primeiro convertido na Europa era uma mulher chamada Lídia. Ela era uma mulher bem-sucedida, venda de púrpura. E ela encontrou o Senhor. Ela abriu sua casa para que eles se hospedassem. E, ao serem presos, foram espancados com paus longos. Tongas de couro com grânulos de aço no final foram espancados. Dizem um lugar. E eles estavam roxos, sangrando e feridos. E foram jogados na prisão interna. Isso significava que seus pescoços estavam amarrados com ferro. Um colar. As mãos deles foram colocadas em estacas. Os pés deles foram colocados em estacas. E lá estavam eles. Mas você sabe o que eles fizeram? À meia-noite começaram a cantar louvores a Deus. Eles começaram a testemunhar. Eles começaram a contar o que Cristo significava para eles. O carcereiro ouvia. E todos na cadeia ouviram. E eles continuaram pregando. Finalmente houve um terremoto e as paredes da prisão começaram a desabar. E as correntes que os prendiam foram soltas. E o carcereiro sabia que seria responsabilizado e teria de morrer. Seria executado por permitir a fuga dessas pessoas. Ele tirou a espada e ia enfiar a espada no seu coração. Quando Paulo disse, não te faças mal. Ainda estamos aqui. E os carcereiros viram Paulo e Silas ali parados. Caiu diante deles em humildade, no chão da prisão. E ele fez essa pergunta. Ele disse, senhores, o que devo fazer para ser salvo? Como posso ter a fé e o espírito que vocês têm? Você entrou neste lugar terrível, lugar fedorento e horrível depois de ser espancado. E agora? Você começa a cantar. E você começou a contar o que Cristo poderia fazer por você. Como? Como posso ser salvo? Como ter a mesma paz? E a alegria e felicidade que você tem? E Paulo deu-lhe uma resposta simples. Ele não entrou em nada profundo. Ele não entrou em discussão sobre filosofia, condições psicológicas ou mundiais. Ele disse, acredite no Senhor Jesus Cristo. E serás salvo e tua casa também. Acredite no Senhor Jesus Cristo. E tu serás salvo. Agora, isso foi muito simples, não foi? E então nós choramos, ouvimos o grito em todo o mundo. Salve-nos! Estamos chorando, salva-nos da guerra. Lemos muito sobre o Apocalipse, e muitas pessoas me perguntam hoje, está próximo o fim do mundo? Estão alarmados com o que vem na TV. Com todo o crime que vemos, e toda a fome que lemos no Sudão, e na Somália, as pessoas dizem, salvem nossas casas. Líderes religiosos me falaram sobre o desmoronamento do lar. Aqui em Ohio,
Nacionalmente, 1 em cada 2 casamentos termina em divórcio. Acredite no Senhor Jesus Cristo, e tu e tua casa serão salvos. Se vier a Cristo hoje à noite, haverá impacto em sua família. Terá impacto no seu casamento e seus vizinhos. Então clamamos em mente por salvação. Pelas tensões em casa, problemas no trabalho. Problemas de saúde e dificuldades financeiras. Queremos gritar para a vida. Queremos escapar da vida. Há alguns anos, uma música popular dizia: faça o mundo sumir e tire-o dos meus ombros. Jó, quem sofreu tanto na Bíblia, queria morrer. Milhares de pessoas estão sofrendo de alguma doença mental. Somos chamados de geração atormentada. Milhões choram. O que posso fazer para me libertar das pressões da vida? As pressões são enormes. Temos ótima tecnologia para economizar tempo, mas temos menos tempo do que nunca. O escapismo é um mecanismo subconsciente para fugir da realidade. Jó disse que seus dias se passam sem esperança. Isaías, o profeta, disse: mesmo os jovens pensarão e se preocuparão. Caim, que matou Abel, teve uma terrível culpa em sua vida. E ele disse: meu fardo é maior do que posso suportar. Ele se tornou um vagabundo, um viajante. O Salmo disse, e eu respondi: mas eu tinha asas como uma pomba. Então eu voaria e descansaria. Você já disse isso? Gostaria de simplesmente voar para longe do meu problema, me afastar disso e descansar. A saudade de escapar se tornou o clamor do mundo hoje. Mas não parece haver saída para você. A Jesus, essas pessoas chamaram. Eu sou o caminho, disse Jesus. Eu sou a porta. Se alguém entrar, não estará morto, e ele será salvo. Hoje, na mídia, temos o que chamamos de pensamento em grupo. Afetou nossa forma de viver inteira. Afeta nossa marca de comida, os carros que dirigimos, mesmo padrões de crenças religiosas. A comunicação moderna impõe regras, moda e comportamento. A fala e, especialmente, o comportamento moral. Os estudantes se sentem quase como estatísticas nas universidades. E relações pessoais entre professores e alunos. O que costumava prevalecer desapareceu e desmoronou. Agora o aluno se sente apenas uma estatística. E estudantes, até mesmo no ensino médio e fundamental, agora levando computadores para as aulas. Perante Deus, o homem é um indivíduo. E Deus te vê como um indivíduo que ama. Ele numerou os fios do seu cabelo. Ele vê o passarinho, te ama. Ele se interessa por você e quer que você fale com ele. Diga quais são seus problemas. E ele ajudará você. Quando assiste a uma peça na TV ou a um filme, quase todos estão cantando: o que devo fazer para ser salvo? Da minha situação específica, você leu um romance? Como essa pessoa vai escapar? Toda a humanidade clama: o que devemos fazer para sermos salvos? E isso era o que o carcereiro perguntava a Paulo, silenciosamente. O que devo fazer para ser salvo? Ele disse. E esse é o grito do nosso mundo. Na segunda metade do século XX, começando os próximos 2000 anos, e Paulo deu uma resposta simples: acredite. Acredite no Senhor Jesus Cristo e você será salvo. Mas não queremos fazer isso. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai senão por mim. Muitas pessoas hoje dizem que o carcereiro não estava emocionalmente preparado para tomar essa decisão. Precisamos de mais emoção em nossa fé. Temos isso em jogos de bola. Temos isso no teatro. Temos isso em todos os lugares, exceto na igreja. Ouvi falar novamente de um batista do Texas. E ele estava em uma das grandes catedrais da Europa. E ele não achou que ouviria algo que soaria como se fosse do Texas. Disse isso a ele. E eles disseram o credo dos apóstolos.
O ministro levantou e leu o Salmo 23. E então, quando o ministro se levantou para dar um breve sermão curto, ele disse algumas coisas em que acreditava. Então ele disse, Amém, em voz alta 2 ou 3 vezes. Todos pararam e o olharam. Acharam que ele estava louco. E um anjo veio até ele e disse, Senhor, não pode fazer isso aqui. Ele disse, eu tenho religião. E ela disse, mas você não o recebeu aqui. Agora o apóstolo Paulo havia se convertido a Cristo de maneira muito dramática. Ele havia se voltado contra os cristãos. Ele tentava matá-los, perseguia-os, e ele ia para Damasco prender mais alguns, trazê-los e colocá-los na prisão. De repente ele foi parado por uma luz intensa. E ele caiu. Ele ficou cego. E ele disse, Senhor, quem você é? O que você quer? Ele sabia que era Deus. Na estrada de Damasco, Paulo foi convertido. Seu nome era Saulo. Eles mudaram o nome para Paulo, e ele foi convertido e se tornou o maior cristão que já viveu. Agora foi um momento dramático, cheio de emoção. A Bíblia ensina que devemos temer a Deus. O Salmo 33:8 diz, Toda a terra tema o Senhor. Que todos os habitantes do mundo tomem consciência de tudo nele. Devemos temer o julgamento. O homem moderno não gosta de pensar em Deus em termos de ira e fúria e julgamento. Mas Deus é um Deus de julgamento. Ele é um Deus de amor. Ele te ama. Ele te ama tanto que morreu na cruz por você. Ele derramou seu sangue por você. E se você se arrepender dos seus pecados e recebê-lo em seu coração, você será salvo. Você vai para o céu quando morrer. Você pode ter essa garantia agora mesmo. Milhares de pessoas estão aqui hoje à noite, as quais foram batizadas. Ou você foi confirmado. Você pode ser uma boa pessoa, mas se por dentro você não tem certeza de que realmente conhece Cristo, você não tem certeza de que vai para o céu. Se você quer ter certeza, gostaria de ter certeza, você pode ter certeza antes de sair deste estádio hoje à noite. Se você se comprometer com Cristo. E devemos temer o julgamento que virá. O homem moderno não gosta de pensar em Deus em termos de ira, de raiva e julgamento. Ele tenta reformular Deus, conformar-se ao seu próprio pensamento desejado e se acomodar em seus pecados. Este Deus moderno tem os atributos de amor e misericórdia e perdão, mas sem julgamento. Não gostamos da palavra juízo. Não gostamos da palavra inferno. Quanto tempo faz que você ouviu um sermão sobre o inferno? A Bíblia diz que ele foi designado e que será julgado o mundo com justiça por aquele homem que ele escolheu. Eu conversei com um aluno da escola. Ele se levantou na Harvard e me perguntou em uma discussão. Perguntou, pode me explicar de maneira simples e clara? O que devo fazer para ser salvo? Ele me fez essa pergunta, diante da faculdade e dos outros alunos. E eu respondi a ele, respondi como Paulo respondeu. Acredite no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Depois que Pedro pregou seu grande sermão no Pentecostes, o povo se comoveu. E eles disseram a Pedro, o que devemos fazer? O que devemos fazer? O homem do século XX faz a mesma pergunta que o homem sempre fez. Lembro quando estive na Coreia durante a guerra. Havia um capelão que veio até mim e disse, sabe, estive no seminário, tenho meus títulos, fui pastor de uma grande igreja. Fui chamado para ser professor em um seminário. E outro dia, fui chamado ao lado de um garoto moribundo fora do hospital de campanha. E ele estava morrendo. E eu não sabia o que dizer. Ele me perguntou. Ele disse, o que devo fazer para encontrar paz em meu coração? Sei que estou morrendo. Eu não sabia o que dizer. O que você diria?
A resposta que Paulo deu a este carcereiro há muito tempo é tão simples que milhões tropeçam nele. Não precisa arrumar sua vida primeiro. Você não precisa ir para casa e fazer algo bom para encontrar Cristo. Isso você faz depois de chegar a Cristo. Não precisamos nos curar antes de ir ao médico. O Dr. Henderson está na plataforma. Ele vê pessoas doentes, não saudáveis. Jesus era chamado o grande médico. Ele disse que não são os saudáveis que precisam do doutor, mas os doentes. Não vim chamar os justos, mas pecadores ao arrependimento. Sou pecador. Billy Graham é pecador. Precisava me arrepender do meu pecado e receber Cristo pela fé. E todos somos pecadores, assim como você. O cego veio a Jesus exatamente como estava. O leproso veio exatamente como era. Maria Madalena, com seus 7 demônios, veio como estava. Você pode vir a Cristo hoje mesmo, exatamente como está. Você não precisa limpar nada, não precisa trocar de roupa e usar o seu melhor no domingo. Apenas venha como está e diga: Senhor, sou apenas uma pessoa necessitada de Cristo. Preciso saber que conheço Cristo. O que preciso fazer para acreditar? Deve se tornar como uma criança. A Bíblia diz no Novo Testamento inteiro. Entramos no reino de Deus pela fé, portanto, sendo justificados pela fé. Temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Em Efésios 2 diz: por graça você é salvo pela fé. A graça significa algo que não se ganha. Você não trabalha para isso. Não pode trabalhar para ir ao céu. Não é possível ser bom o suficiente para ir para o céu. A palavra crer implica compromisso e entrega. Não significa que você acredite em tudo, ou apenas qualquer coisa. Você acredita na pessoa de Cristo. E essa palavra crer significa que você se entrega a Ele. Você não confia em nada para o seu futuro. O garotinho que ouvi falar disse: você sabe. Esta vida é curta, mas pelo que ouvi, eternidade é imensa. Devemos aproveitar nosso tempo para nos preparar para a eternidade. Então, ao comprometer sua vida com Cristo, você compromete sua mente. Você compromete suas emoções, sua vontade. Você se compromete com o seu corpo. Todo o seu ser está envolvido neste ato de compromisso. Nem nossa salvação está em outro lugar. Não há outro nome dado ao céu entre os homens pela qual podemos ser salvos, diz a Bíblia. Quem invocar o nome do Senhor será salvo. Peço-lhe hoje à noite, pela fé, que o invoque. Recebemos uma carta de uma mulher recentemente. Dizia que ela foi criada em uma casa não cristã. Vou lhes ler uma parte do que ela disse. Disse: apesar de saber que havia um Deus em algum lugar, eu nunca pensei nele. Apenas continuei acreditando que vivia uma muito feliz, boa vida na igreja. Meu sobrinho, com 31 anos, foi morto em um acidente de carro. Queria saber por que ele morreu tão jovem. Onde ele foi? Onde eu irei quando morrer? Preciso descobrir. Meu marido comprou uma Bíblia para mim, a primeira que eu realmente possuí. Comecei a ler, procurando respostas para mim mesma e me buscando. Um dia, vi no jornal que a sua cruzada iria ser transmitido na TV. Assisti naquela noite, na frente da TV. Me converti a Cristo. Deus abriu meus olhos. Tudo mudou. E você? Há dúvida em seu coração? Se morresse agora, iria para o céu? Alguns de vocês podem não voltar ao estádio essa semana. Alguns de vocês planejam voltar, mas você pode não conseguir. Porque nunca sabemos sobre a próxima hora, nem o próximo dia. Agora é tempo de aceitar. Hoje é o dia da salvação. Venha enquanto pode. Significa que você está dizendo a Cristo: cometo-me a você da melhor forma que sei. Não sei tudo sobre isso. Não entendo a Bíblia.
Não entendo a salvação. Eu não entendo sobre essas coisas que você tem falado, mas sei que preciso de algo na minha vida. E você precisa de Cristo em seu coração.